A todas. Na aula de hoje a gente vai tratar deste gênero discursivo, descritivo e argumentativo chamado resenha. Resenha ou resenha crítica. Ambas as formas são aceitáveis. A resenha é esse gênero discursivo escrito que visa a emitir uma opinião acerca de algum acontecimento, alguma obra de arte, alguma manifestação de ordem cultural ou não. A resenha, então, é um gênero discursivo informativo, ele visa passar uma informação sobre alguma coisa. Ele também é descritivo, ele descreve aquilo sobre o que ele vai informar, e ele também é opinativo, ou seja, ele emite um juízo de valor, uma opinião, uma ideia, um posicionamento sobre aquilo que ele informa e descreve. Então, uma resenha, ela precisa informar sobre o que ela está tratando, descrever e opinar sobre o mesmo assunto. Então, ela informa, descreve e opina sobre uma determinada obra. Por exemplo, um livro, um artigo, um filme, uma série, um documentário, uma exposição de artes, uma peça de teatro, uma apresentação de dança ou um show. Então, quem vai resenhar alguma dessas obras precisa informar, descrever essa obra e emitir uma opinião sobre ela. Na resenha, o resenhista e a resenhista sintetiza as ideias e expõe suas apreciações, influenciando seus leitores. Então, na resenha, a obra que está sendo resenhada tem as suas ideias sintetizadas, resumidas, e a pessoa que está resenhando expõe as suas apreciações, as suas opiniões sobre aquela obra na tentativa de influenciar os leitores. Influenciar no sentido de aquela obra é boa ou aquela obra é ruim. Assim, a função da resenha crítica é fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Então, qual é o objetivo? Fazer uma análise interpretativa. Então, assiste-se a uma peça, ou a um filme, a um show, uma apresentação de dança, lê-se um livro ou um artigo e interpreta-se aquela obra a partir do seu ponto de vista e das suas construções de informação e também de construções ideológicas, né? E a partir dessas construções escreve-se uma interpretação sobre aquela obra, ok? Então, a resenha tem uma parte de sintetizar, né, de resumir, para apresentar para o seu leitor, para a sua leitora, um panorama geral da obra resenhada, e uma outra parte que é a parte da análise mesmo, da interpretação das opiniões, das apreciações. E aí eu trago um exemplo de uma resenha crítica da animação Divertidamente, uma resenha produzida pela Mary Ellen Miranda, que está no site resenhando.com. E aí vamos ver do que ela trata. Crítica da animação Divertidamente, por Mary Ellen Farias dos Santos, em julho de 2015.
As animações Disney sempre tiveram um colorido chamativo e vibrante, mas após a definitiva junção com a Pixar no quesito visual, a beleza ficou ainda melhor. Em Divertidamente não é diferente. Cores e brilhos chamativos e, para nossa alegria, uma boa e diferente narrativa. Quem nunca quis saber o que se passa na mente do outro que atire a primeira pedra? Não pense que a produção descreve a mente humana. Embora trate disso, o foco está no papel das emoções. Observe um dos cartazes do longa. De fato, quem manda e desmanda na história é justamente a montanha russa das emoções. Com um roteiro muito bem elaborado, diferente das últimas produções, como por exemplo Aviões, a produção dirigida por Pete Docter está além da média dos filmes da própria Pixar. É uma animação tão boa que ao terminar deixa uma enorme vontade de rever tudo o que aconteceu com Riley para desbravar detalhes que passaram despercebidos. Em Divertidamente, tudo começa no nascimento da jovem Riley. Já com 11 anos, a garota divertida enfrenta mudanças importantes em sua vida. Calma. Além dos problemas da puberdade, ela precisa deixar a cidade natal no centro dos Estados Unidos para viver em São Francisco. E lá vamos nós novamente para São Francisco, tal qual em Operação Big Hero. Resenha de Operação Big Hero / tudo sobre Operação Big Hero. Aqui nós temos uma foto da Riley, não muito feliz. É em São Francisco que o cérebro de Riley passa a lidar mais frequentemente com várias emoções distintas, como a alegria, o medo, a raiva, a repulsa e a tristeza. Quem são eles na história? Os personagens que convivem de modo organizado e fazem a narrativa ganhar ritmo e, claro, emoção. No entanto, a alegria perde o controle geral quando Riley tem um momento complicado na nova escola. Resultado: todas as emoções se misturam. Antes que toda situação seja normalizada, ou melhor, reestruturada, é difícil segurar as lágrimas. Sim, Divertidamente consegue ser um filme infantil, mas de conteúdo tão bom que também se comunica com os adultos. Afinal, quem nunca teve uma explosão confusa de emoções e então sentiu saudade da infância? É imperdível. A ficha técnica: filme Divertidamente, Inside Out é o título nos Estados Unidos. Temos o elenco, né, com as vozes, que emprestam as vozes para as personagens. Aí estão os atores e atrizes que fazem as vozes. Direção: Pete Docter. É o gênero infantil, duração 101 minutos. Distribuidora Walt Disney. E a classificação é livre. Então essa é a ficha técnica do Divertidamente. Então nós temos aqui um exemplo em que agora a gente consegue perceber as características do gênero resenha num exemplo de resenha. Então é um gênero informativo, informa sobre o filme, descreve o filme e opina o filme. Sintetiza as ideias e expõe as apreciações, no caso da resenhista, da Mary Ellen, aos leitores e analisa interpretativamente a obra divertidamente. Reparem que o uso de adjetivos é muito, muito importante numa resenha.
né? Essas palavras que qualificam um substantivo. Então, só no primeiro parágrafo e no trecho do segundo que está aqui, nessa imagem, as animações da Disney sempre tiveram um colorido chamativo e vibrante. Ó, caracterizando o colorido, chamativo e vibrante. Mas, após a definitiva junção com a Pixar no quesito visual, a beleza ficou ainda melhor. Então, ó, já tá logo de cara a gente já percebe o posicionamento, a tese da resenhista, da Mary Ellen, no sentido de qual é a tese dela? Divertidamente é um bom filme. E aí ela vai discorrer durante toda a resenha, vai defender essa tese de que Divertidamente é um bom filme com todas essas construções. Em Divertidamente, ó, cores e brilhos chamativos, ó, o adjetivo de cores e brilhos chamativos, e para nossa alegria, uma boa e diferente narrativa, né? Boa e diferente para a nossa alegria. Quem nunca quis saber o que se passa na mente de uma pessoa? Nananana. Então, só mesmo nesse primeiro parágrafo a gente já de cara sabe qual é o posicionamento da resenhista. E esse posicionamento se dá pela escolha das palavras e os aspectos que ela decide abordar da obra. Ok? Então, essas são as características da resenha e este é um exemplo de resenha. Agora é a vez de vocês. Vocês vão produzir uma resenha de um filme, de um desses 4 filmes. Tem que ser obrigatoriamente um desses 4 filmes, tá? Escolha um dos filmes abaixo, está escrito aqui ou outro de sua preferência. Não. Tem que ser ou O Menino e o Mundo, ou que horas ela volta, ou Cidade de Deus, ou Mad Max. Escolha um desses 4 filmes. São filmes de gêneros diferentes, né? A gente tem animação, a gente tem drama, a gente tem 2 filmes brasileiros aqui, né? 3, na verdade. A gente tem esse aqui, esse blockbuster norte-americano, Mad Max, A Estrada da Fúria. Então escolha O Menino e o Mundo, esse é uma animação. Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, muito premiado. E esse Mad Max, com a Charlize Theron, irreconhecível aqui, careca, né? Então escolha um desses 4, assista com atenção, já preparando o conteúdo do texto que você vai escrever. Utilize os conhecimentos adquiridos sobre resenha no estudo dos adjetivos que vocês fizeram em outros momentos, né? Que são essas palavras que qualificam um substantivo. E na avaliação do filme que vocês farão. Procure aproveitar todos os recursos de que dispõe para realizar uma avaliação justa e bem articulada, ok? Então, para esse trabalho, vocês podem fazer em grupos de até 3 pessoas, então pode fazer sozinho, pode fazer em dupla, pode fazer em trio, no máximo. Esse trabalho vale 15 pontos, por isso é muito importante que vocês o façam de uma maneira muito atenta, né? E com bastante cuidado mesmo na utilização dos termos e na construção das defesas das ideias. E vocês vão postar em PDF, tem que ser em PDF, tá? Quando eu coloco a informação que o texto tem que estar em PDF e você não posta em PDF, você tem uma diminuição da nota, ok? Então, tem que estar em PDF até o dia 18 de fevereiro, de 2022, tá ok? Então, até dia 18 de fevereiro deste ano, de 2022. E aí, esse material, ele tem o objetivo de auxiliar a vocês na elaboração da resenha.
Observe no quadro abaixo as características do texto que você vai produzir. Então, aqui você vai planejar, né? É uma resenha para a comunidade escolar, então é o professor mesmo que vai ler. A finalidade é produzir um texto argumentativo que avalie um bem cultural, no caso um filme. Você vai usar de maneira bastante coerente com aquilo que você quer defender os adjetivos de maneira argumentativa, evitar opiniões não fundamentadas, contradições entre a tese e os argumentos. Ou seja, primeira coisa que você vai entender é a tese. É um filme bom? É um filme ruim? É uma dessas duas teses. Agora, não pode haver incoerência, contradição entre a tese e os argumentos. Ou seja, se você disse que é um filme bom, seus argumentos têm que ser no sentido de mostrar porque o filme é bom. Se você colocar que o filme é ruim, não tem por que você apontar os pontos positivos do filme. É isso. Evitar essas contradições. É importante incluir um resumo da obra, né, mais ou menos ali, a ideia que se passa, concessão à opinião contrária. Se você quiser colocar uma opinião contrária, sim, pode, mas só se for uma opinião contrária com o objetivo de depois derrubá-la, né, para que você possa defender a sua tese. Mas pode incluir, mas não é necessário colocar uma opinião contrária, mas o resumo da obra sim. 2. Assista ao filme escolhido prestando atenção nos aspectos abaixo. Então você vai responder, vai assistir ao filme com um caderninho do lado respondendo as seguintes perguntas. Qual é o objetivo principal do filme? Né, da história ali. Qual é o objetivo principal? É contar a história de quem? Como? Onde? E esse objetivo foi atingido? Ok, anota, você está planejando. Você não está escrevendo ainda, você está planejando a sua resenha. Eu estou dando passo a passo para você fazer uma boa resenha e tirar 15. O que foi bem realizado na obra? Você vai falar o que foi as atuações, a história, o roteiro, a fotografia, a trilha sonora, né? O que não foi bem realizado? Anota também. Que características podem ser destacadas? O que foi de, de tão bom que precisa ser destacado na resenha? A música, a fotografia, o figurino, as atuações, a direção, o enredo, a história em si, os diálogos, a construção dos diálogos, a edição, os efeitos especiais, o que precisa ser destacado, né? As cores, a história, como foi no caso do Divertidamente, né? Você está anotando, está planejando. Copie no caderno os tópicos a seguir, completando-os com as informações necessárias sobre a obra. Título, dados principais, diretor, ano, país de origem e elenco, né? Para você fazer a ficha técnica lá no final. Por enquanto é planejamento. Resumo do enredo, mais ou menos no que conta a história. Qualidades, defeitos e objetivo principal. Ok, você tem então o seu planejamento feito. Agora que você já tem esse material disponível, você vai para a escrita propriamente dita do seu texto. Agora você já pode escrever a sua resenha. Fique atento e atenta aos aspectos destacados a seguir. Primeiro, formule a tese. Qual é a sua opinião geral sobre o filme a que assistiu? É um filme bom ou é um filme ruim? Primeira coisa, é isso. É bom ou ruim? Depois, faça um resumo sucinto da obra, breve, mas sem informar ao leitor o enredo, sem contar o final. O objetivo não é passar todas as informações do filme, é apenas influenciar o leitor e a leitora no sentido de assistir ou não ao filme. Não pode contar o final, é só um resumo sucinto. É para deixar aquele gostinho de quero mais, foi um filme bom,
ou é para fazer com que o seu leitor e a sua leitora passem ao largo desta obra, desse filme, se você julgá-lo como um filme ruim. Ok, então coloque um resumo sucinto, né? Escreva um resumo sucinto, informando o enredo, sem contar o final, e os dados principais que serão usados na sua argumentação, né? Então, quais serão os meus principais argumentos para defender a minha tese? Você também pode pesquisar e acrescentar informações relevantes sobre o percurso profissional do diretor, por exemplo, se você quiser. Ou então falar um pouco mais sobre um determinado ator, uma determinada atriz, se for interessante para a defesa da sua tese. Defina os principais argumentos que amparam a sua opinião. Se ela for positiva, destaque as qualidades do filme e a proposta dele, né, o objetivo dele. Se a sua tese for negativa, mencione os defeitos e justifique a sua opinião. Inclua ressalvas ou concessões à opinião contrária. Se você elogiou o filme, você pode citar alguns pontos fracos. Agora, se você criticou, você pode apontar umas qualidades também, mas não pode ser ao ponto de contradizer a sua tese. Você não pode falar que o filme é bom e apresentar mais pontos ruins do que bons. Você acrescenta ele foi bom, mas aqui ele falhou, aqui ele escorregou. Não, ele foi ruim, mas o enredo é bom, a interpretação da atriz tal é boa. Acrescente a conclusão do seu texto. Se quiser, formule uma frase de efeito como final ou retome a tese enunciada no início do texto, tá bom? Para dar aquele fechamento interessante. Por fim, lembre-se de dar um título sugestivo e adequado ao seu texto. Se quiser, crie também um subtítulo. Ambos podem revelar parcialmente a tese do texto e instigar o leitor a saber mais. Escolha conscientemente os adjetivos. Eles ajudam a revelar seu ponto de vista sobre a obra. Então é isso, meus alunos e minhas alunas. Vocês podem voltar a estas informações quantas vezes precisarem, né, para pegar estas informações, inclusive o roteiro, né? Então você volta no vídeo, dá uma pausa, anota o que precisa ser, o roteiro que precisa ser seguido para elaborar a resenha, e eu fico à disposição para mais orientações e esclarecimentos sobre a atividade. Ok? Então é até o dia 18 de fevereiro de 2022. O grupo de até 3 pessoas, daqueles 4 filmes apresentados, e o texto tem que ser postado em PDF aqui mesmo nesse tópico que foi aberto, tá bom? Um abraço e bom trabalho.